Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero saudar todos os nossos amados e muito queridos irmãos e irmãs, iniciando aí pela família Batista Central, nossos irmãos que congregam conosco nesta amada igreja. Saudade de todos, em oração. Desejo que o Senhor, o mais rápido possível, esteja nos dando novamente a oportunidade de nos reunir para cultuarmos a Deus, para exaltarmos o seu nome. Convido você para continuar. Sei que você já tem orado, vamos continuar em oração para que em maio, em nome de Jesus, a partir de maio, a gente possa voltar com os cultos. Sabemos que os cultos não vão ser retornados com aglomeração, ainda vamos ter muitas precauções. Temos já entrado em contato com a prefeitura para verificação de como vai ser o retorno. Então, queridos, a minha oração a Deus é para que a gente possa em breve retornar a ter os cultos, ainda com um número reduzido, ainda que vamos fazer de uma forma de vários cultos durante o dia, mas eu creio que assim que nós começarmos a retomar os cultos, vai ser um tempo muito precioso de fortalecermos uns aos outros em fé. Como tem sido difícil esses dias sem podermos estarmos em comunhão, sem podermos congregar, né? Então fica nosso apelo aí, vamos continuar orando para que o Senhor nos dê a oportunidade de voltarmos aos nossos cultos presenciais, às nossas celebrações, amém? Queridos, esse é o último domingo do mês de abril. O mês de abril foi um mês em que nós meditamos sobre a morte e ressurreição de Cristo, tendo em vista que comemoramos o domingo de Páscoa. Por conta da quarentena, também temos pregado mensagens com esse tema sobre superação, fortalecer a sua fé, crescer diante das crises. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você, pensando nesse último domingo de abril e já visualizando o próximo domingo, que vai ser o dia 3 de maio. E para nós batistas, o mês de maio é muito importante, porque é o mês que nós temos no nosso calendário reservado para a família, o mês da família. Nós trabalhamos com família durante todo o ano, enfatizamos esse tema, entendemos que a família é a primeira instituição criada por Deus, e por isso precisamos sempre cuidar, zelar. Eu creio que em nossos dias a igreja é a única instituição comprometida por zelar e cuidar para que a família seja uma família saudável, bem estruturada. E por isso é muito importante esse mês para nós. E por isso eu já quero convocar você a estar durante esse mês de maio junto conosco em uma campanha forte, poderosa, de oração, de estudo da palavra, de jejum. No final dessa mensagem eu vou estar dando mais algumas orientações, tá bom? Mas, pensando então que nós vamos entrar no mês de maio, eu quero falar já essa noite com você, nesse culto de domingo. Eu quero que você convide todos da sua casa para sentar do seu lado. Vamos adorar ao Senhor juntos, vamos receber a palavra de Deus como família em Cristo, amém? Vamos fazer desse momento um culto a Deus. Nós estamos todos reunidos. Essa mensagem não está sendo gravada ao vivo, ela está sendo gravada no sábado para ser apresentada no domingo. Então amanhã, quando ela estiver sendo ministrada, eu vou estar com meus filhos, com a minha esposa, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Porque eu creio, irmãos, que é esse ambiente que é necessário para crescermos como família de Deus, superarmos as nossas crises, fortalecermos a nossa fé. Amém? O texto que eu quero meditar com você está lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Talvez alguns estejam se perguntando, pastor, por que o senhor está tão focado no Antigo Testamento? É porque eu estou fazendo a leitura da Bíblia durante todo o ano, né? Então a gente tem estudado cada livro da Bíblia, e eu estou exatamente terminando o livro de 2 Reis. Amanhã, nós terminamos o livro de 2 Reis. E mesmo que eu esteja usando textos básicos
do Antigo Testamento, a gente sempre traz luz do Novo Testamento, versículos do Novo Testamento, para completar a palavra e principalmente para ser algo aplicável nos nossos dias, tá bom? Então, fica comigo aí, 2 de Reis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E nas mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Toma uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que disse? Isto te será por sinal, disse Isaías. O Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil a sombra avançar 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Esse texto de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11, fala então sobre um homem de Deus chamado rei Ezequias. Se você não conhece a história do rei Ezequias, você pode ler 2 Reis, a partir do capítulo 19, e você vai descobrir que esse homem foi um grande homem de Deus, um homem íntegro, um homem justo, um homem de fé, um homem que fez uma grande diferença no meio do povo de Israel. E quando a gente estuda sobre a vida do rei Ezequias, a própria Bíblia apresenta ele como alguém muito especial. Lá em 2 Reis, capítulo 18, diz assim, do versículo 1 em diante: E sucedeu que no terceiro ano do rei Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram o seu pai Davi. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A Bíblia afirma que esse homem, em relação à sua fé, ele foi um grande homem de Deus. Querido, mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito especial que Deus quer falar comigo e com você nas Sagradas Escrituras. Ezequias
um grande rei, assumiu a nação de Israel, a nação de Judá, diante de uma grande dificuldade. O povo de Judá, o povo de Jerusalém havia se desviado dos caminhos do Senhor, e ele foi alguém que levou o povo a voltar a Deus, a buscar novamente a Deus. Ele foi um ótimo líder para o povo de Deus. Mas sabe uma coisa que eu quero chamar a sua atenção? É que ele tem uma enfermidade, o texto diz que é uma enfermidade de morte. E quando ele está com essa enfermidade de morte, o profeta Isaías procura ele. E eu quero ler com você de novo qual é a profecia de Isaías para Ezequias. Diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A pergunta é, por que a casa de Ezequias estava fora de ordem? Por qual motivo, razão ou circunstância Ezequias tinha que estar por uma situação de morte para poder arrumar sua casa? Sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas negligenciam a sua família, a sua casa, vamos dizer assim, os seus familiares. Muitas pessoas negligenciam, colocam outras coisas no lugar e acham que pode deixar isso para o final. E é muito triste porque esse texto mostra que Ezequias ele foi um grande rei, ele foi um grande homem de Deus, ele fez grandes coisas, mas ele errou em algo que não pode se errar. Ele errou na sua casa. Ele falhou com os da sua própria família. E eu quero pensar com você nessa noite. A pergunta é, por que é que a casa de Ezequias estava fora de ordem? Existe um senso comum, irmãos. Existe um pensamento na mente das pessoas, infelizmente, de que para você se dar bem na vida profissional, para você se destacar no meio da sociedade, você precisa negligenciar o cuidado com a sua casa. Você já ouviu isso? Eu não sei se é uma questão de influência da mídia, eu não sei se é por conta de sucesso só para a cabeça, eu não sei exatamente o motivo, mas o fato é que nós vamos ver, inclusive na própria Bíblia, pessoas que negligenciaram a própria casa, e isso lhe custou altíssimo. Porque eu queria que você pensasse numa coisa: se a sua família não estiver bem, o que vai estar bem na sua vida? Vou perguntar de novo. Se na sua casa as coisas não estão bem, se espiritualmente a sua família não está bem, se o seu relacionamento conjugal não está bem, se o relacionamento com os seus filhos não vai bem, se o relacionamento dos filhos com os pais não está bem, se na casa não estão as coisas em ordem, se não há uma harmonia, uma alegria dentro do lar, afinal de contas, aonde é então que vai estar bem? Porque todo o restante da nossa vida está diretamente ligado a isso. De que adianta ganhar o mundo inteiro e a sua casa está em uma situação de tragédia, de desordem, de bagunça? Isaías chega para Ezequias e diz: olha, Ezequias, você negligenciou a sua casa e você vai morrer. Aproveita os últimos dias para ver se você consegue recuperar o tempo perdido. Por que essa palavra hoje?
Porque eu acredito que a sua rotina, por conta da quarentena, mudou. Porque a minha mudou totalmente. Eu não tenho feito o que eu fazia. Não tenho conseguido fazer o que eu fazia. Não tenho conseguido colocar em prática os projetos que eu tinha. Muitas coisas na minha agenda mudou. Uma das coisas é que eu gostava muito de tomar tereré com os irmãos, né? Sentar naquela roda e conversar e brincar. Ir na casa das pessoas, fazer visita, receber visita, isso praticamente hoje não acontece. E por conta de orientação, e está certo fazermos isso. Mas eu quero dizer que quando a rotina da gente muda, a gente acaba tendo mais tempo para perceber algumas coisas. Toda vez que há uma mudança na nossa vida, a gente abre os olhos para ver coisas que muitas vezes estavam passando despercebidas. Se você sempre faz o mesmo caminho para ir num lugar, quando você pega um outro caminho, você observa coisas que você não estava observando no decorrer do trajeto. Eu estou querendo dizer que com a quarentena você foi obrigado a passar mais tempo com a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. E eu acredito que esse tempo que você passou a mais, você viu muitas coisas boas, mas você viu muitas oportunidades. E eu não quero, irmãos, em nome de Jesus, começar o mês de maio com uma campanha, só para dizer que em maio tem que fazer campanha da família. Eu não quero que esse ano a campanha da família do mês de maio seja só mais uma das que você já participou. Eu quero aproveitar esse momento que você teve a oportunidade de ter mais tempo para estar na sua casa, mais tempo para estar na sua família, de perceber situações que precisam ser colocadas em ordem, e em nome de Jesus, através de oração, através de estudar a palavra, através de nos unirmos em fé, você vai superar e colocar a sua casa em ordem. Chega de protelar, deixar para depois. Sabe qual que era o problema de Ezequias? Eu estou cuidando do reino. Eu estou resolvendo os problemas aqui do reino. Eu não tenho tempo para minha família. Já pensou nisso? No final dessa mensagem, você vai perceber que o erro de Ezequias custou altíssimo para ele e para toda a sua família. Porque você pode errar em muitas coisas, mas você não pode errar na principal. Você tem 10 coisas para fazer, você pode errar em 5 e não vai alterar muito a sua vida. Mas você tem que saber que você não pode errar na coisa principal. Eu trabalhei numa empresa e eu sempre fui muito dedicado como profissional, sempre gostei de fazer as coisas com dedicação, com excelência. E eu me lembro que passaram um projeto para me desenvolver e eu corri atrás e fiz o melhor. E de 30 coisas que eu tinha que fazer, 29 eu fiz perfeita. Mas eu errei em uma. E infelizmente eu errei na única que não podia. E o meu chefe me chamou e falou assim: você fez tudo bem feito, mas você errou exatamente onde não podia errar. Por isso o projeto todo foi perdido. Não adiantou nada o que você fez, porque você errou exatamente no lugar que não poderia errar. A gente sabe que a gente erra, todo mundo erra, mas você tem que ter cuidado para não errar, para não perder, para não negligenciar no que é fundamental, no que é mais importante, no que é elementar. Porque se você errar no que é mais importante, todo o resto não vai ter valido a pena. Essa é a questão. E infelizmente Ezequias errou no mais importante. Como eu disse, a Bíblia, ela relata de homens que não tiveram habilidade para cuidar bem da sua casa, e isso trouxe muito transtorno e sofrimento para ele e para toda a sua família. Começando, por exemplo, com Isaac, não é? Isaac, pai de Jacó, pai de Esaú, ele não
teve habilidade para cuidar bem da sua casa, e como consequência disso, seus filhos cresceram inimigos. Depois de um certo tempo, um tentou matar o outro, houve mentira e tantas outras coisas aconteceram. E é engraçado porque Jacó repete o mesmo erro do pai dele, Isaac, né? Isaac tinha Esaú como filho preferido, Jacó tem José como filho preferido, e tudo isso gera um ciúme terrível, e cria o quê? Cria um problema, e assim como Esaú queria matar Jacó, os outros irmãos de José quiseram matar José, e se repetiu, porque Jacó não teve habilidade para colocar a sua casa em ordem. Outro homem que fez coisas extraordinárias. E você pode ser um homem cheio de Espírito Santo, uma mulher cheia de Espírito Santo, e negligenciar na sua casa. E isso não é bom. Isso não pode acontecer. A Bíblia conta essas histórias, não é para a gente achar que isso é normal, entendeu? Não é para você olhar para isso e dizer, então se eles fizeram isso, então é normal que eu negligencie o cuidado com a minha casa para cuidar das coisas de Deus. Não. Até porque quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, se alguém não cuida bem da sua própria casa, não tem habilidade para lidar com as coisas do Senhor. Sim ou não? Então não é uma prerrogativa ser cuidar mal da sua casa para ser alguém que vai fazer a obra de Deus. É ao contrário. É uma exigência. Outro homem que falhou muito feio com a sua casa foi o profeta Eli, sacerdote Eli, sacerdote Eli perdeu num dia só, ele morreu, seus filhos morreram, seu neto nasceu de um parto prematuro, a nora de Eli morreu. Foi algo terrível. Por quê? Porque Eli negligenciou o cuidado com a sua casa. E por último, Davi. Davi, guerreiro, rei, profeta, sacerdote, corajoso, matou gigante, mas falhou. E falhou no principal, falhou dentro da sua própria casa. E quando a gente estuda sobre a vida de Davi como pai, como esposo, como avô, a gente vai ver que Davi não nos serve de exemplo como líder da sua casa, porque ele nunca conseguiu colocar a sua casa em ordem. Tantas tragédias circundam a vida de Davi familiar. E por isso eu quero chamar a sua atenção. E por isso Deus está nos convocando para aproveitarmos essa oportunidade. Vamos fazer do mês de maio um mês de colocar nossa casa em ordem. Por quê, pastor? Porque eu vou morrer? Não sei se você vai morrer. Eu sei que não deixe para colocar sua casa em ordem quando você for morrer. Porque talvez não vai dar tempo. Porque talvez tem coisas, talvez não, se você não fizer algumas coisas agora, daqui 10 anos, quando você for tentar fazer, não vai dar mais. Passou o tempo de você estar dedicando para a sua esposa no seu casamento, é hoje. Por favor, não fique deixando a sua esposa para depois, não deixe o seu esposo para depois, não deixe os seus filhos para depois, não deixe a sua família como segundo, terceiro, quarto plano. Não. Organize-se, prepare-se, valorize a maior dádiva que Deus te deu, que é a sua família. É possível termos intimidade com Deus, ser dedicados na obra de Deus e ainda assim negligenciarmos o cuidado com a nossa própria casa, foi o que nós vimos. E por isso Deus, tão amoroso, tão zeloso. Eu fico imaginando quando Isaías vai lá conversar com Ezequias. Sabe, talvez quando você lê esse texto, você pensa, puxa, que palavra dura. Você recebeu uma notícia que você vai morrer. É uma palavra dura, mas é uma palavra de acorda. Ei, arruma sua casa, o que você está fazendo na sua vida? Ei, abre seus olhos, entenda afinal de contas.
Tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida que é para abrir os nossos olhos, sabia? Eu trabalhava como vendedor na cidade de Campo de Júlio e aconteceu um acidente com um cliente meu. Ele tinha um carro Pampa e um filhinho de 2 anos de idade. Um menininho, 2 anos, uma bênção a criança. Família de cristãos. E certa vez, eu chego lá para atendê-los, eu era vendedor, e fico sabendo que aconteceu uma tragédia. O pai foi sair com o carro, com o Pampa, a criancinha foi atrás, porque ela era muito apegada com o pai não viu e deu ré e passou em cima do bebê. Uma tragédia. Só que depois eu fiquei sabendo que o pneu não passou em cima do bebê, ele só rolou embaixo. Mas como a família assustou demais, pegou essa criança, colocou num carro e correu para o hospital. Quando chegou no hospital, foram fazer exames. E sabe o que descobriram? Que o acidente de carro não machucou nada o bebê. Mas a criança estava com um nível tão alto de açúcar no sangue, ela estava a palavra correta me fugiu agora da mente. Então eu não me lembro agora qual é a enfermidade exata, mas o fato é que aquele acidente foi uma forma daquela família descobrir que aquela criança estava com uma enfermidade e cuidar, e livrou ela de algo muito pior. O que eu estou querendo dizer para você é que alguns fatos que Deus permite acontecer na nossa vida é para nos despertar, é para abrir os nossos olhos. E é isso que Isaías está lá dizendo para Ezequias, abre os olhos. Ezequias tem uma atitude, no primeiro momento eu acho interessante. Ele ora, ele chora, e ele faz algo que eu e você não temos essa oportunidade de fazer. E nem Ezequias tinha. Quando Ezequias fala assim, olha Deus, veja tudo que eu fiz para o Senhor, sabe o que Deus responde para ele? O profeta Isaías fala assim, Deus manda te dizer que, por amor ao nome dele, o nome de Deus, por amor ao meu servo Davi, eu vou te conceder mais 15 anos. Ou seja, ô Ezequias, baixa a bola que você não tem esse mérito todo. Quando a gente ora pedindo as coisas para o Senhor, não é porque a gente merece, mas porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. É porque a nossa fé em Jesus nos dá, vamos dizer assim, uma certificação, né? Vou usar um termo mais dos nossos dias, né? Como se a gente recebesse uma senha, como se a gente recebesse, né, um endosso. Jesus está lá, Ele é o nosso advogado, nosso intercessor, o Espírito Santo intercede por nós. Então, Deus age por graça, não por mérito. Mas o fato de você ter Jesus, é que é o mérito. Se você tem Jesus, o mérito é de Jesus. Amém? Mas Ezequias faz essa oração, e Deus, né, na sua infinita graça e misericórdia, Deus, Ele dá essa oportunidade, porque Deus sempre quer que haja restauração. Talvez nesse tempo de Covid-19, em que você está passando por aperto financeiro, em que você está passando por aperto em relação a outras coisas da sua vida, relacionamento, é Deus mexendo com as suas estruturas, dizendo, coloca a tua casa em ordem, volta o teu olhar para aquilo que é mais importante para você, a sua casa, o seu esposo, os seus filhos. Dê valor a quem realmente é importante na sua vida. Faça isso. Deus não quer que você perca as coisas importantes. Ele não quer que você deixe nada para trás. E é por isso que o profeta Isaías fala para Ezequias cuidar da sua casa. Sabe por quê? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, a palavra do Senhor diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente do da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O que a palavra do Senhor está dizendo aí? Se você não cuida bem da sua família, querido, você está negligenciando sua vida espiritual.
Lá em Mateus, capítulo 7, versos de número 26 a 28, Jesus vai dizer que quem ouve as palavras dele e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. E caiu o vento, e caiu a chuva, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa caiu. E Jesus está dizendo, olha, onde é que você está edificando a sua vida? Como é que você está cuidando da sua família? O texto é claro, põe a tua casa em ordem, tua casa está fora de ordem. Agora uma coisa interessante, Deus ele nos alerta, Deus ele nos convoca, Deus ele nos abre os olhos. Eu creio, irmãos, que esse período de quarentena, Deus tem falado muito com você, tem falado muito comigo, Deus tem me chacoalhado, Deus tem me mostrado coisas que muitas vezes eu não estava percebendo, Deus está trabalhando para me chamar a atenção de muitas coisas. Agora, a decisão é sua, a decisão é minha. Nós vamos começar uma campanha no mês de maio. A decisão de você chamar a sua família e dizer assim, nós precisamos colocar nossa casa em ordem, precisamos estabelecer aqui na nossa casa um tempo de oração, precisamos fazer com que a palavra de Deus ocupe o lugar acima de tudo aqui no nosso lar, precisamos melhorar nosso relacionamento entre nós como família, precisamos que todos comecem a ajudar. Tem muitas famílias que há muito desgaste porque tudo está sobrecarregado em 2 ou 3 pessoas, ou em uma pessoa somente, e outros não ajudam. Deus quer colocar sua casa em ordem, Deus quer colocar harmonia, quer colocar paz, e Ele está chamando você para isso, mas a decisão é sua. Você sabe o que é o triste da história do rei Ezequias, que eu disse que nós íamos chegar nessa parte? Você sabe o que é desesperador quando você lê a palavra de Deus sobre a história de Ezequias? É que ele recebeu uma profecia, arruma tua casa. Ele pediu para Deus tempo, Deus me dá mais tempo, e Deus deu 15 anos para ele. E você sabe qual é o resultado disso? Ele não arrumou a casa dele. Ele não mudou a sua forma de agir. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele manda a palavra para mim e para você. Ele libera a palavra. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela é como, uma espada que vai lá no fundo do coração. Ela é como um martelo que vai quebrando a pedra. Ela vai quebrantando o nosso coração. Ela vai abrindo os nossos olhos espirituais. A palavra de Deus, o Espírito Santo, vai trabalhando, vai mostrando, vai revelando. Agora, a decisão é minha, é sua, é nossa. Deus não pega ninguém na marra, Deus não obriga ninguém a nada. E Ezequias, ele toma a pior decisão de todas. Ele não vai arrumar a sua casa. Sabe o que ele faz? Ele negligencia. E porque ele negligencia, acontece uma situação, e olha só o que acontece com ele. Segunda Reis, capítulo 2, 21, perdão. Diz assim: Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como todos os seus antepassados, tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é esta palavra. Boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. 2 Reis 20, 16, 19. Eu preciso te explicar isso aqui. Eu preciso te chamar para entender o que essa palavra está dizendo em nome de Jesus. Veja só, Isaías chega para Ezequias e fala assim: arruma a tua casa. Ezequias é curado, é restaurado. E Ezequias faz uma coisa errada. Depois você lê lá no texto.
Ele começa a mostrar o segredo da casa dele para pessoas que não devia. Ele começa a abrir o seu reinado, abrir a sua casa e mostrar tudo que ele tem, inclusive, né, as riquezas e tudo mais. Ele abre o seu coração para quem não deve, essa é a questão. E o profeta Isaías chega para ele e fala assim: ó aqui, Ezequias, o que você fez foi errado, e Deus manda te dizer que esses homens, para quem você abriu o coração, você vai perder tudo que você tem. Inclusive seus filhos vão ser levados escravos para lá. Só que Deus vai ter misericórdia e não vai deixar que isso aconteça enquanto você está vivo. Sabe o que Ezequias fala? Ah, então tá bom, eu não vou sofrer? Como assim? Como eu posso ficar feliz se eu sei que a minha descendência vai perecer, vai padecer? De que adiantou eu ter feito um ótimo trabalho e ter mudado a história de uma nação, se a história da minha família vai ser destruída? Como é que esse homem não ora, não chora e não pede misericórdia para Deus? Como é que ele fala assim: ah, essa palavra é boa, não é para mim? Você sabe o que acontece depois que Ezequias morre? O filho dele assume o reinado em Judá. E você sabe o que ele faz? Eu vou ler um pouco para você entender. Diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez postes sagrados, como fizera Acabe, rei de Israel, e inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e prestou culto, construiu altares. Sabe, uma das coisas que esse cara fez, ele passou o filho dele no fogo. Ele matou o próprio filho queimado como oferta a demônios. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse cara? Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro do registro das histórias do rei de Judá. O texto diz que Manassés foi um dos piores reis sobre a nação de Judá. Pensa nisso. Ezequias fez tanta coisa boa, mas ele negligenciou no mais importante, e como consequência disso, tudo de bom que ele fez foi jogado fora, porque quando Manassés morre, a nação de Israel é levada escrava, e os netos de Ezequias são levados para serem eunucos do rei da Babilônia, e tantas tragédias aconteceram. Vamos voltar lá no começo? Isaías chega para Ezequias e fala: Ezequias, põe em ordem a sua casa. E ele não faz isso. Deus está dizendo para mim e para você, é de verdade isso. Põe em ordem a tua casa, cuida dos seus. Nós vamos começar essa campanha do mês da família. Quantos vão ter coragem realmente de acordar de madrugada para orar? Para orar pedindo para Deus: tem misericórdia, Deus, livra meu lar. Eu vou fazer isso, irmãos, em nome de Jesus, porque eu preciso que Deus faça uma grande obra, eu preciso colocar a minha casa em ordem. Eu tenho consciência que a minha casa não está em ordem. Não estou julgando você, eu sei como é que está a minha casa, eu sei o que precisa mudar lá urgentemente, e eu vou entrar nessa campanha, porque eu não quero depois receber a profecia de que tanto que eu lutei, tanto que eu trabalhei, tanto que eu me dediquei para abençoar, e a maldição está dentro da minha descendência. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 15, que fala de uma mulher. Jesus conta a parábola da mulher das dracmas perdidas. Eu não vou ler para você, mas está lá em Lucas, capítulo 15, do 8 ao 10. Quando essa mulher, ela perde uma dracma, e aí sabe o que ela faz?
ela acende uma candeia, ela varre a casa, ela organiza, ela procura a dracma. Pergunta: por que ela teve que perder a dracma para depois arrumar a casa? Por que a gente espera perder algumas coisas para depois tomar atitude? Eu espero que não seja esse o seu caso, nem o meu caso. Que a gente não venha perder a alegria do nosso lar para depois buscar a restauração. Que a gente não venha perder a harmonia no nosso lar para depois buscar isso. Que a gente não venha perder a nossa família, que é o nosso bem mais sagrado, para depois tentar colocar a casa em ordem. Vamos, em nome de Jesus. Vamos para esse mês de maio com essa campanha. Eu e a minha casa, na presença de Deus, colocando cada coisa em ordem. Nós vamos ter pregações diárias. Eu vou gravar áudios diariamente sobre pregação para a família. Eu vou mandar nos grupos da igreja. E vou convidar você para separar um tempo para orar todos os dias, junto com a sua família. E, em especial, você sozinho também, pela sua família. Fazer o culto doméstico. Também vou desafiar você a fazer um jejum. Durante todo o mês de maio, do dia 1º de maio até o dia 31 de maio. Vamos suspender todas as guloseimas. Nada de bolo, doce, chocolate. Vamos suspender. Pastor, mas aí é muito duro. É duro mesmo. Mas eu estou falando da coisa mais importante que eu tenho. E que eu creio que é a que você tem, a sua família. Você não é obrigado a participar de jejum, você não é obrigado a orar de madrugada, você não é... Mas eu sou obrigado a dizer para você, coloca a sua casa em ordem. Porque Deus está mandando a gente fazer isso. Deus está nos dando condições, tempo e sabedoria para fazer isso. E eu declaro, em nome de Jesus, que se você colocar fé no seu coração e trabalhar com firmeza, você vai colher os frutos do seu trabalho durante esse mês de maio. E quando terminar esse mês, você vai ter a sua linda e preciosa colheita. Salmo de número 126. Aquele que vai chorando e vai plantando, vai voltar trazendo a sua preciosa semente. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está recebendo essa mensagem. Eu quero declarar que a tua palavra é viva, eficaz e poderosa para trazer esperança, alegria, amor, salvação. Que, ó Deus, nossas famílias possam ser abençoadas por Ti, trabalhadas por Ti, fortalecidas no Senhor, e nós venhamos a crescer em tudo, para que sejamos famílias benditas do Senhor, famílias em ordem, famílias em paz, famílias em alegria, guardadas na Tua mão de poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima noite de descanso, uma ótima semana, que Deus nos abençoe, e vamos continuar firme. Eu creio que nós vamos voltar a ter os nossos cultos muito em breve. Fiquem com Deus, agradecendo aqui o irmão José, trabalhando junto comigo aqui, para fazermos essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida, irmão José, sua família, e cada um dos irmãos que tem orado e trabalhado em prol da nossa amada igreja. Se você quer trazer o seu dízimo, sua oferta, domingo pela manhã nós ficamos aqui na igreja para receber os irmãos, terça-feira também, é só você mandar mensagem que a gente vai estar se organizando para receber você aqui, tá bom? Também temos conta no banco para você fazer o seu depósito. Enfim, exerça a sua fidelidade a Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém.